Em Cavaleiros do Zodíaco, quem não sangra, não acende. Essa é a verdade que a gente ignora. A gente assiste, vibra com o golpe final, com a explosão de energia e pensa, uau, eles são fortes. Mas se você olhar de novo, com a alma, vai perceber que a força nunca foi a chave. A tese central é simples, mas destrói a nossa ideia de heroísmo. Em Cavaleiros do Zodíaco, ninguém vence porque é mais forte. Eles vencem porque aceitam perder tudo: corpo, identidade, vida, por algo maior. Esse anime não é sobre salvar o mundo, é sobre o sacrifício místico, a entrega total do eu para que um propósito divino possa se manifestar. É a filosofia do esvaziamento. Para alcançar o divino, você precisa primeiro se despir do humano. E o caminho para esse divino, para esse Deus que buscamos, é pavimentado com dor. Vamos entrar nos 5 significados ocultos que transformam Cavaleiros do Zodíaco de um simples shonen de luta em uma parábola espiritual. Ponto 1. O cosmo não é poder, é dor canalizada. A primeira e maior ilusão é que o cosmo é uma fonte de poder ilimitado. Não é. O cosmo é a energia residual do sofrimento. É a força que nasce quando a razão, a lógica e a própria esperança já se foram. Pense no momento em que o cosmo de um cavaleiro explode para além do 7º sentido. É sempre um momento de perda absoluta. Shiryu, por exemplo, sacrifica a visão, não uma, mas várias vezes. Ele literalmente se cega para vencer. A cegueira não é uma fraqueza, é uma purificação. Ao perder o sentido mais humano, ele aprimora o sentido espiritual, o cosmo. A dor não é um obstáculo. A dor é o catalisador, é o atalho para o divino. O sofrimento físico e emocional que eles suportam não é punição, mas sim um processo alquímico. O cavaleiro usa a dor como um filtro, queimando o que é supérfluo, o medo, a dúvida, para que reste apenas a vontade pura de lutar. Quanto mais o cavaleiro perde, mais ele se aproxima do divino. É a lei da compensação espiritual. Você não luta apesar da dor, você luta com a dor, transformando em luz. Ponto 2. As armaduras são túmulos simbólicos. Se o cosmo é a dor, a armadura é o ego. A armadura de bronze é a identidade do cavaleiro. É o que define o seu status no mundo. E o que acontece com ela, repetidamente em todas as sagas? Ela é pulverizada. A quebra da armadura não é um acidente de batalha. É um requisito filosófico. É a destruição do ego. O cavaleiro precisa ser reduzido à sua forma mais vulnerável, o corpo nu e sangrando, para provar que a luta não é pelo título, não é pela armadura, mas pelo ideal. O sangue que eles derramam sobre as armaduras não é apenas o reparo, é um ritual de renascimento. O sangue de um deus quebrado, o cavaleiro de ouro, é derramado sobre o eu destruído, a armadura de bronze, permitindo que o cavaleiro de bronze renasça em uma nova forma, mais próxima do divino. Quantas vezes a vida quebrou você antes de te permitir seguir? Se o sacrifício do corpo e do ego é o caminho para o 7º sentido, o sacrifício do próprio sentido da vida é o caminho para o 8º sentido, o Araya-Shiki. Para entrar no inferno vivo, o cavaleiro precisa despertar esse sentido. Isso exige que ele morra em vida. Não é uma morte física, mas uma morte metafísica. É a aceitação da inexistência enquanto ainda se existe. O maior exemplo disso é o Shaka de Virgem, no Jardim das Salas Gêmeas. Ele não morre porque perdeu a luta contra Saga, Shura e Camus. Ele escolhe a morte como uma estratégia. Ele se permite ser atingido pela exclamação de Atena para despertar o Araya-Shiki e guiar Atena ao submundo. Shaka nos ensina que o maior sacrifício não é entregar a vida por acidente, mas sim caminhar em direção à própria morte como uma escolha estratégica de fé. Ele sacrifica o seu status de vivo, o seu status de cavaleiro, para se tornar um guia espiritual. Ele se torna o Mártir Supremo.
provando que a verdadeira vitória não está em sobreviver, mas em cumprir o propósito, mesmo que isso exija a anulação total do eu. Ponto 3. Atena não salva, ela exige sacrifício. Vamos encarar a figura de Atena com toda a honestidade possível. Ela é a deusa da guerra, não da misericórdia. E o mais importante, ela nunca luta. Atena é o ideal inalcançável. A fé, o propósito, o sentido que justifica a dor, ela é a bandeira, não a espada. E por isso que ela precisa ser fraca, precisa estar em perigo constante. Se Atena fosse onipotente, o sacrifício dos cavaleiros seria inútil. A vulnerabilidade dela é o que dá valor à entrega deles. Ela não é a salvadora. Ela é a catalisadora do sacrifício. Na saga de Poseidon, ela se joga no pilar principal para absorver a água do dilúvio. Ela não está se sacrificando para salvar os cavaleiros. Ela está se sacrificando para dar a eles um propósito para lutar até o limite. Ela está dizendo: eu farei a minha parte da dor, agora vocês façam a de vocês. Atena não protege os cavaleiros. Ela testa até onde eles estão dispostos a ir. Ponto 4. Os cavaleiros de ouro são deuses quebrados. Se os cavaleiros de bronze são a esperança, os cavaleiros de ouro são o aviso. Eles são a tragédia de quem alcançou o topo, mas descobriu que o topo é apenas solidão. Eles são deuses quebrados. Eles não são o futuro. Eles são o passado, o fardo do dever. Saga de Gêmeos, o peso de carregar a luz e a sombra, o poder absoluto não o libertou, o aprisionou em uma guerra civil interna. Camus de Aquário, o amor congelado, ele ensina Yoga a ser frio, não por maldade, mas porque ele acredita que a emoção é a maior fraqueza. Seu sacrifício final é a prova de que ele estava errado, mas ele só pode demonstrar isso morrendo, entregando a Yoga o último e mais doloroso ensinamento. O ápice da tragédia deles é a exclamação de Atena: 3 cavaleiros de ouro se rebaixam ao nível de vilões, sacrificando a honra e a reputação para cumprir um dever maior. Eles aceitam a condenação eterna para dar a Atena a chance de vencer. É o sacrifício mais puro, o sacrifício da própria imagem. Eles são o aviso do que acontece quando você se torna só dever. Ponto 5. Heróis versus Martin. O caso de Shun. Em um shonen comum, como Dragon Ball ou Naruto, o protagonista treina para ficar mais forte que o vilão. Ele é o herói. Em Cavaleiros do Zodíaco, o protagonista é o Marte. O estudo de caso mais profundo é Shun de Andrômeda. Ele é o personagem que mais odeia a violência, que mais se recusa a lutar, mas é quem mais sofre. O sacrifício dele é duplo. Ele sacrifica o corpo e a sua própria natureza pacífica. A simbologia da corrente de Andrômeda é perfeita. Ela remete ao mito da princesa Andrômeda, acorrentada ao rochedo para se sacrificar e salvar seu povo. Shun é a personificação desse sacrifício passivo. Ele não busca a luta o encontra. Ele se entrega a ela, não por prazer, mas por dever. Ele é o Marte que se acorrenta ao seu destino. Ele se permite ser ferido, ser possuído por Hades para que o plano maior se cumpra. Ele sacrifica a sua própria natureza para conter o mal. O caminho para o divino, para Shun, é a entrega total, é a aceitação da dor como parte inerente da existência. O inimigo real é a desesperança, é o cansaço existencial. O conflito real é: vale a pena continuar lutando? Vale a pena existir? E chegamos ao momento máximo da obra, o Muro das Lamentações. 12 cavaleiros de ouro, ressuscitados ou vivos, se reúnem. Eles sabem que não há volta. Eles sabem que, ao concentrar o cosmo para destruir o muro, eles estão assinando a própria sentença de morte. Eles morrem para abrir um caminho que eles mesmos não vão trilhar. E o sacrifício nunca é individualista, ele é geracional. A filosofia aqui é de que somos ombros de gigantes. O cavaleiro de bronze só consegue ir além porque o cavaleiro de ouro morreu para lhe dar o caminho. O cavaleiro de ouro só consegue morrer com honra porque o cavaleiro de bronze lhe deu um propósito. A maior vitória não é derrotar um deus,
mas sim provar a si mesmo que, mesmo quebrado, mesmo sangrando, você ainda é capaz de queimar o seu cosmo. E mais importante, que sua morte servirá de luz para o próximo. Cavaleiros do Zodíaco não é sobre salvar o mundo, é sobre a beleza da alma que se manifesta no momento de sua maior vulnerabilidade. É sobre a fé que não precisa de milagres, mas se constrói na dor. É sobre continuar mesmo quando o mundo já te perdeu. Mas isso foi o que eu vi na minha tela. E você, o que viu na sua? Se você entendeu a mensagem oculta, se você já teve a sua armadura quebrada e se levantou de novo, deixe nos comentários qual foi a sua maior armadura quebrada e qual cosmo nasceu dela. Se você curtiu esse vídeo, se inscreva no canal, comente e nos vemos no próximo vídeo. Se tiver alguma sugestão, é só deixar aqui nos comentários.